Olá, sexto ano, aqui é o professor Humberto, com mais uma videoaula de Matemática 2 para vocês. O nosso assunto de hoje é a simetria, tá? O que seria a simetria? Se nós fizermos aqui uma análise da palavra simetria, o prefixo si refere-se a mesmo, e metria significa medida, dimensão, forma. Então, são figuras que possuem a mesma forma, as mesmas dimensões, tá? Veja como podemos construir uma boneca de papel com recorte e dobradura. Aqui nós temos uma folha de papel, que inicialmente nós vamos dobrar essa folha, e em um dos lados nós vamos fazer um desenho como se fosse a metade. Por exemplo, aquele desenho é a metade de uma boneca, pode ser a metade de um coração, por exemplo, tá? Depois de fazer o desenho, é feito o recorte das duas folhas, das duas metades, e ao abrir essa folha, nós vamos observar que as duas partes da folha têm exatamente a mesma dimensão, a mesma medida, é como se fosse o reflexo da outra, tá? Então, note que ao dobrarmos a boneca sobre a marca da dobra, as partes coincidem. A reta que passa por essa marca é exatamente chamado eixo de simetria, que nesse caso é indicado pela letra E. Veja exemplos de figuras que têm eixo de simetria. Nós temos aqui, no caso, a borboleta, tá? E por falar nisso, a primeira observação de simetria feita é exatamente na natureza. Vou mostrar depois algumas figuras aí para vocês da natureza que possuem essa chamada simetria por reflexão. Se a gente passar um eixo aqui, vai observar que nós temos exatamente duas partes iguais. E a bandeira do estado de Mato Grosso, né? Se a gente passar aqui um eixo de simetria, a gente vai ver que uma parte é basicamente o reflexo da outra, tá certo? Então, essas duas figuras são simétricas. Já as figuras que, mesmo você passando o eixo, observe que as duas partes não são iguais, elas são chamadas de figuras assimétricas, como a mão, essa mão aí, esse sapato, essa sandália e esse bule aí, tá bom? Essa chaleira. Essas três figuras não são simétricas. Uma figura que tem eixo de simetria é chamada de simétrica, e caso não tenha, é chamada de assimétrica, tá? E aqui um caso bem interessante, que é o trevo de 4 folhas, tá bom? O trevo de 4 folhas, que não é tão fácil assim de achar, porque ele na verdade é uma anomalia, o normal mesmo é ser um trevo de 3 folhas, né? Ele não só é simétrico, como possui vários eixos de simetria. A gente pode notar aqui, ó, 6 eixos de simetria. Quando a gente traça um eixo na horizontal, as duas partes são simétricas, na vertical também e nas duas diagonais, tá bom? Então, nós temos aí um objeto que, além de ser simétrico, possui vários eixos de simetria, tá? Simetria entre duas figuras. Duas figuras podem ser simétricas em relação a um eixo. Nesse caso, dizemos que elas são simétricas por reflexão, ou seja, uma figura representa a imagem refletida da outra. A professora de Gustavo entregou duas folhas com figuras separadas por um eixo e pediu aos alunos que verificassem se elas eram simétricas em relação ao eixo. Para fazer a verificação, Gustavo dobrou as folhas sobre o eixo, observando se as imagens coincidiam. Aqui, por exemplo, para verificar se essas duas figuras são simétricas por reflexão, basta fazer a dobra aí da folha, né? E a gente vai observar que uma imagem vai se encaixar na outra, então elas são simétricas por reflexão. Ou aqui embaixo, se a gente dobrar a folha, a gente vai observar que elas não vão se encaixar. Então, nesse caso, elas não são simétricas por reflexão, tá?
E como eu falei para vocês, a simetria foi muito observada principalmente na natureza. Eu estou mostrando aqui para vocês essa borboleta, que possui esse eixo de simetria aqui em amarelo, tá certo? Olha como as duas partes aqui são exatamente iguais, uma reflexão da outra, né? Nós temos aqui o caso do tigre, que também é bem interessante, tá certo? Se a gente observar, uma metade da face do rosto do tigre é exatamente igual à outra, né? As manchas são simetricamente iguais, tá? E também as folhas das plantas. Várias folhas são simétricas, uma metade é exatamente igual à outra, tá? Aproveitem, pesquisem que vocês vão ver aí que muitas outras coisas na natureza também possuem a chamada simetria, tá? Deixo aí para vocês a atividade da página 153 a 156, no módulo 2. É uma atividade bem fácil, bem rápida de fazer, sobre a parte de simetria, tá certo? E deixo aqui para vocês um abraço, até a nossa próxima aula e apareçam no nosso plantão Tira Dúvidas dessa sexta-feira, tá bom? Tchau e até mais.